Já se perguntou por que a margarina foi inventada ou por que foi promovida como uma alternativa saudável à manteiga? Como óleos vegetais líquidos se transformam em uma pasta cremosa? Conhece os processos de hidrogenação, interesterificação e fracionamento? Era o ano de 1269, e as ruas de Paris fervilhavam com a Revolução Industrial. Naquela época, a manteiga, com seu sabor rico e textura cremosa, era um luxo ao alcance de poucos. O imperador Napoleão III lançou um desafio: criar uma alternativa à manteiga que fosse nutritiva, saborosa e acessível. Ele tinha em mente não apenas as famílias carentes de Paris, mas também os corajosos marinheiros da marinha francesa que enfrentavam os mares, muitas vezes com falta de nutrição adequada. Em meio a esse cenário de urgência e esperança, entra em cena um talentoso e determinado cientista, inspirado pelo desafio do imperador e movido por sua paixão pela ciência. Noites sem dormir e experimentos incansáveis deram vida à sua criação, a margarina, uma mistura engenhosa de sebo de boi e leite. Essa substância era similar à manteiga, tanto em sabor quanto em textura. Assim, nasceu a margarina, sob a bênção do imperador Napoleão III, nas sombras dos magníficos parisienses. Um produto que rapidamente se tornaria um ícone nas mesas das famílias ao redor do mundo, à medida que o mundo se globalizava. O sucesso da margarina que floresceu no coração de Paris chamou a atenção de grandes empresários do setor alimentício. Na Holanda, astutos empreendedores adquiriram a patente e deram início à industrialização da margarina. Originalmente chamada de óleo de margarina, seu nome foi simplificado para margarina, tornando-o mais comercial. A palavra margarina tem origem no termo grego margaron, que significa pérola, talvez uma referência ao seu brilho reluzente ou ao seu imenso potencial de mercado. A margarina cativou paladares em todo o mundo, mas como em toda grande história, ela enfrentaria desafios. O sebo de boi, seu principal componente, começou a apresentar problemas logísticos. Dependente da indústria pecuária, o sebo sofria com flutuações de preço e disponibilidade. Diante dessa instabilidade, no início do século XX, os produtores começaram a explorar alternativas mais estáveis. Após extensa pesquisa e experimentação, uma solução surgiu: os óleos vegetais, especialmente os de soja, milho e girassol, graças aos avanços agrícolas e ao incentivo ao cultivo em grande escala. É fascinante recordar que a indústria de óleo vegetal começou no final do século XIX, quando visionários identificaram o potencial das sementes de algodão, muitas vezes descartadas. A técnica de extração de óleo expandiu rapidamente para incluir soja e girassol. Devido à escalabilidade desses óleos vegetais, pesquisadores da época, juntamente com as grandes indústrias, se empenharam em direcionar todos os esforços para torná-los o futuro da margarina. Grandes empresas multinacionais reconheceram o potencial lucrativo dos óleos vegetais hidrogenados e investiram maciçamente em pesquisa e desenvolvimento para otimizar a produção de margarina à base de óleos vegetais. No entanto, como ocorre com muitas inovações, houve obstáculos a superar. O principal desafio era a consistência dos óleos vegetais. Diferentemente do sebo de boi, os óleos extraídos de sementes e grãos eram predominantemente líquidos. Uma margarina feita diretamente a partir desses óleos seria líquida em vez de uma pasta cremosa ideal para passar no pão. Foi nesse cenário que surgiu a engenhosidade humana através do processo de hidrogenação. Mas o que é exatamente a hidrogenação? A melhor maneira de visualizá-la é compará-la ao processo de congelamento da água para transformá-la em gelo. Assim como a água líquida se solidifica ao ser exposta a temperaturas baixas, os óleos vegetais, quando em contato com átomos de hidrogênio, alteram sua estrutura molecular e solidificam à temperatura ambiente. Essa reconfiguração das moléculas resulta em uma textura mais densa e firme. A hidrogenação de óleos foi patenteada pela primeira vez pelo químico francês Sabatier em 1897. Suas inovações nesse campo foram tão significativas que ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1912.
Mais tarde, o químico alemão Wilhelm Normann aperfeiçoou o processo e patenteou a hidrogenação de óleos líquidos, permitindo a produção de gorduras mais sólidas. O aprimoramento desse processo foi a chave para tornar a produção industrial de margarina à base de óleos vegetais uma realidade. O sucesso da hidrogenação no início do século XX, impulsionado por pioneiros como Wilhelm Normann, propiciou a rápida popularização da margarina à base de óleos vegetais em um mundo que buscava alternativas econômicas à manteiga. No entanto, à medida que as pesquisas avançavam no século XX, cientistas identificaram potenciais riscos à saúde associados a essas gorduras. Descobriu-se que o processo de hidrogenação não apenas solidificava os óleos, mas também gerava um tipo inesperado e nocivo de gordura, as gorduras trans. Além disso, percebeu-se que o tipo de óleo utilizado antes da hidrogenação apresentava problemas, pois esses óleos eram propensos à oxidação, resultando em compostos potencialmente tóxicos. Diante dessa descoberta, muitas indústrias optaram por estratégias de marketing que desviavam a atenção do público, destacando atributos como livre de colesterol ou saudável para o coração, enquanto subestimavam ou omitiam os riscos associados. A grande ironia dessas estratégias era que a margarina à base de óleos vegetais era promovida com slogans como "reduz o colesterol", aproveitando a visão predominante da época que associava níveis mais baixos de LDL à saúde cardíaca. No entanto, pesquisas nas décadas de 1970 e 1980 revelaram que não é apenas o nível de LDL que importa, mas também a qualidade desse colesterol. Os óleos vegetais podem oxidar o LDL, tornando-o mais aterogênico e, portanto, mais prejudicial ao coração. Um exemplo notável é o estudo Oxidized Lipoprotein, Atherosclerosis, publicado no American Journal of Medicine em 1995. Essa pesquisa, entre outras, destacou o papel do LDL oxidado na progressão da aterosclerose e, por consequência, nas doenças cardíacas. Nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, um novo entendimento da nutrição começou a surgir. O emblemático estudo dos 7 países, liderado pelo Dr. Ansel Keys, apesar de suas controvérsias e limitações, foi particularmente influente em moldar a opinião pública e as diretrizes nutricionais. O estudo examinou a dieta, os níveis de colesterol e a saúde cardíaca de populações em diferentes nações. Concluiu que as sociedades que consumiam mais gorduras saturadas, como as encontradas em carnes e laticínios, tinham taxas mais altas de doenças cardíacas. No entanto, ao longo dos anos, muitos pesquisadores apontaram falhas e omissões nesses estudos. Alguns argumentaram que Keys selecionou deliberadamente países que se alinhavam com sua hipótese, ignorando dados de nações que não se encaixavam em seu modelo. Com isso, a gordura saturada foi rapidamente demonizada, enquanto os óleos vegetais ricos foram promovidos como uma alternativa mais saudável. Muitos acreditaram e substituíram a manteiga e a banha por margarina e óleos vegetais, acreditando que isso os protegeria contra doenças cardíacas. Entretanto, é crucial observar que em épocas passadas, quando as dietas eram baseadas em fontes naturais de gordura saturada, doenças cardíacas, especialmente em pessoas jovens, eram relativamente raras. Esse aparente paradoxo fez com que muitos cientistas e pesquisadores questionassem a sabedoria convencional da época. À medida que novas pesquisas foram realizadas, a comunidade científica começou a revisitar algumas das afirmações anteriores. Houve um crescente reconhecimento dos problemas associados aos óleos vegetais hidrogenados e às gorduras trans. Além disso, pesquisas mais recentes indicaram que a conexão entre a gordura saturada e as doenças cardíacas talvez não fosse tão direta ou conclusiva quanto se acreditava. Uma observação fundamental foi que a qualidade e a proporção das diferentes gorduras na dieta eram mais importantes do que a quantidade. Especificamente, a relação entre os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 tornou-se central nesse debate. Ambos são vitais para o organismo, mas possuem funções distintas. Um excesso de ômega 6, comumente encontrado em óleos processados, pode induzir a processos inflamatórios, enquanto o ômega 3 atua de forma anti-inflamatória.
Uma proporção desequilibrada desses ácidos graxos, algo típico em dietas ocidentais, foi identificada como um potencial risco à saúde. Além disso, o processo de fracionamento, embora evitasse a formação de gorduras trans, ainda apresentava problemas relacionados ao tipo de óleo utilizado. Os óleos ricos em ácidos graxos ômega 6 eram facilmente oxidáveis e, quando oxidados, podiam prejudicar o funcionamento celular, potencialmente levando a problemas metabólicos e de saúde. Assim, apesar dos avanços tecnológicos no processamento de óleos, a questão fundamental persistia. Não se tratava apenas de como o óleo era processado, mas também da natureza fundamental do óleo utilizado. Ao refletirmos sobre a história do desenvolvimento da margarina e a busca contínua por alternativas mais saudáveis de produção, é fascinante contrastar tudo isso com a simplicidade da manteiga. A manteiga é produzida através de um processo simples. Ao bater o creme de leite fresco, a gordura se separa, formando a manteiga. Durante séculos, esse processo praticamente inalterado nos deu um alimento rico, não apenas em sabor, mas também em valor nutricional. A manteiga é uma fonte natural de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D e K. Além disso, contém ácidos graxos de cadeia curta e média, que podem ter benefícios metabólicos, e outros componentes, como ácido butírico, associado à saúde intestinal. Em contraste, a margarina, especialmente as versões mais processadas, não oferece esse espectro de nutrientes e, como discutido anteriormente, os óleos vegetais em sua composição podem danificar a estrutura celular quando oxidados e carecem de muitos nutrientes essenciais. Essa história da margarina e da manteiga nos ensina uma lição valiosa. Frequentemente, a natureza já oferece soluções nutricionais em sua forma mais pura e benéfica. Em nossa busca incessante por melhorias e inovação, às vezes nos esquecemos do antigo ditado: se não está quebrado, não conserte. A simplicidade e a naturalidade têm seu próprio valor, e muitas vezes, menos é realmente mais.